Amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Espero que Deus fale muito ao coração de cada um dos irmãos e que isto seja uma realidade na vida a partir desta data, que nós sejamos presenteados maravilhosamente através de vidas que estão comprometidas em levar o Evangelho de Deus mais à frente. Que Deus fale profundamente ao teu coração hoje. Meu tesouro, meu apoio natural. Não via mais meus pés, meu chão. Então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como um rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. Palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 diz a palavra de Deus que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempos de dificuldade como essa que nós temos passado, nós podemos dizer que a nossa fonte não vem de homens, mas vem do Senhor, e que Deus tem uma colheita certa para os seus filhos, e que aquele que confia nele jamais terá falta de alguma coisa. Tão somente se nos humilharmos, o Senhor será conosco e nos abençoará. Esse lugar
tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Uma das razões de estarmos hoje ministrando com poucos presentes, e graças a Deus que Deus me deu uma equipe aqui de apoio, do qual nós podemos de alguma forma fazer com que a palavra de Deus chegue até o coração de cada um de vocês. Não é fácil, tudo é diferente, mas nem por isso nós deixamos de ser uma bênção, mesmo com aqueles que hoje não podem estar presentes aqui. Queremos que a unção e a bênção de Deus chegue até o teu coração. Uma coisa é certa: quando a gente crê, não importa se estamos ou não ao vivo, não importa se estamos ou não recebendo através de um vídeo, o que importa é que se você crê, a presença de Deus vai te alcançar nesta noite e vai falar ao teu coração de maneira muito poderosa. Há uma palavra de Deus no Salmo 27 que chamou muito a minha atenção nesses tempos de dificuldade, de pandemia, nesses tempos de luta, nesses tempos de quarentena, em que muitas famílias estão reclusas em suas próprias casas, que é o Salmo 27, a partir do versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo.
pois no dia da adversidade me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Essa palavra maravilhosa que a gente recebe de Deus, de que quando chega o tempo da dificuldade, o tempo da tribulação, o tempo da adversidade, nós temos um lugar para nos escondermos, graças a Deus por isso. E isso Deus tem falado com a gente. Muitas vezes olhamos e pensamos o que fazer, mas podemos dizer que neste tempo de dificuldade é um tempo de quebrar cadeias, é um tempo de cantar com os anjos, é um tempo de fluirmos na presença de Deus como rios, é um tempo de dizermos para Deus que, embora tenhamos medo, mas temos total confiança nele, e nele assim nós cremos. A Bíblia, ela me remete a uma história que eu chamo de maravilhosa. Embora o versículo de abertura possa parecer estranho, está no livro de Jó, no capítulo 2 do livro de Jó, no versículo 9, que diz assim: então a mulher de Jó lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que palavra! Mas eu tenho certeza que de alguma forma Deus quer usar isto para transformar a nossa vida, que esta palavra possa chegar ao teu coração abençoada pelo Espírito Santo. É o que eu peço a Deus agora, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as tragédias estão se tornando uma realidade comum na nossa vida. Denis Versiani, mestre em teologia, me inspirou nesta ministração, quando nós entendemos que o mundo que nós estamos vivendo não é somente de pandemia, ou de vírus, ou de pragas, mas o mundo está tomado por terremotos, estamos tomados por tsunamis, por violências, por doenças de todas as espécies. Nós estamos vivendo um período em que pragas, pestes, e não somente isso, estão matando uma quantidade enorme de pessoas em todo o tempo, informação que muitas vezes nem nos chega ao conhecimento. Se olharmos bem, basta um segundo na direção de um carro para perdermos a direção e nos chocarmos. Basta um pouco de tempo para a terra tremer debaixo dos pés de alguns e matarem centenas, quem sabe até milhares. Quantos estão recebendo diagnósticos terríveis de doenças ruins como câncer? Quantos, algumas vezes, e eu acredito que agora isso está sendo mais frequente, estão recebendo ligações de algum hospital para dizer: olha, alguém da sua família faleceu. Você tenta imaginar pela quantidade de mortos, passamos a marca de 200 mil mortos por essa epidemia. Então eu pergunto, como foi que Jó reagiu aos poucos minutos em que começou a chegar uma quantidade enorme de informações? Para alguém que a vida de repente estava boa, estava perfeita, tudo estava normal, e de repente começam a chegar informações violentas, que praticamente rasgaram a vida de Jó ao meio. Se observarmos, logo no capítulo 1, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía aqui muitos bens, como 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e muitas coisas mais. E de repente, lá no versículo 6, a Bíblia fala que Jó sofreu uma primeira provação, e nessa primeira provação, diz que Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus ao Senhor, e disse: o Senhor
então a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro e homem que teme a Deus e evita o mal. E então, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. E então Satanás diz o seguinte: será que você não cercou Jó de muitas coisas boas? Deu para ele filhos maravilhosos, deu riquezas, você deu tudo de bom para ele, até a esposa de Jó é maravilhosa. Por isso que ele te adora, porque ele tem tudo. E amados, isto foi o suficiente para Deus dizer assim, lá no versículo 11: então tá, estende a mão contra ele. Note que não foi Deus quem estendeu a mão, Deus apenas permitiu. E o diabo então estendeu a mão sobre Jó e começou a tocar tudo o que Jó tinha. E Jó então passou a sofrer de uma maldição que começou a consumir tudo que ele tinha. Pois bem, tudo que ele tem está nas suas mãos, somente não toque na sua alma. E então começaram as tragédias na vida de Jó. Jó estava num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando um mensageiro chega e diz: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, e mataram todos os seus empregados. Jó estava ouvindo esse recado triste. Olha que o tempo era pequeno, quando um outro mensageiro diz: olha, Jó, caiu fogo do céu, e esse fogo que caiu do céu matou suas ovelhas, matou também os empregados, e só eu fiquei vivo para te trazer a notícia. Enquanto esse segundo mensageiro trazia uma mensagem que era um verdadeiro caos, chega um terceiro mensageiro dizendo assim: olha, vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os empregados seus que cuidavam dos camelos, Jó, e eu fui o único que vivi para lhe contar. E enquanto esse terceiro mensageiro falava, chegou um quarto mensageiro. Se uma notícia só ruim faz mal para a gente, você imagina 4 mensageiros com 4 terríveis notícias chegando todos ao mesmo tempo. E esse quarto mensageiro trouxe a pior notícia que Jó poderia ouvir. O quarto mensageiro diz assim: enquanto ainda falava o terceiro mensageiro, chegou outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e então eles morreram, e eu vivi para lhe trazer a notícia. Escuta, queridos, Jó de uma hora para outra perde tudo. Perder tudo não é algo comum a qualquer pessoa. Nós podemos perder alguma coisa. Talvez você já tenha perdido alguma coisa que tenha muito valor ou teve muito valor para você, mas talvez você não tenha perdido tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, e assim, em poucos minutos, Jó vê se descortinar diante dele uma tragédia sem medida. Como se não bastasse, poderia ter parado aí a tragédia, mas a principal tragédia não era somente o luto por tudo que havia se perdido, mas agora também Jó foi acometido de uma enfermidade, talvez a mais mortal enfermidade que um homem poderia ter no seu corpo. Jó teve. No capítulo 2, versículo 7, Satanás então sai da presença do Senhor e afligiu Jó. A Bíblia diz assim: afligiu com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça.
Eu quero dizer, amados, que essa é uma situação bastante delicada. Uma carne praticamente rasgada, coberta de feridas. Agora, Jó nunca conheceu a razão do seu sofrimento. Deus nunca revelou para ele o porquê que isso aconteceu. Jó nunca entendeu por que motivo tudo de repente foi perdido. Talvez a gente saiba de algumas coisas que acontecem na nossa vida porque nós cometemos algum erro, mas Jó tinha uma vida perfeita, ela é íntegro, então ele não entendia o que estava acontecendo. E aí eu posso entender uma coisa interessante. Será que Jó teme a Deus por nada? No capítulo 1, versículo 9, Satanás diz assim: será que Jó não tem razão suficiente para temer a Deus? Sim, Jó tinha uma vida de fato boa e maravilhosa. Agora o detalhe não estava aí. O problema era que Satanás queria acusar Jó. Como? Satanás queria acusar Jó de que o relacionamento que Jó tinha com Deus era um relacionamento promíscuo. O que eu quero dizer com isso? Que era um relacionamento baseado em dádivas. Ou seja, Satanás estava acusando que Jó era fiel porque Jó era abençoado, porque Jó tinha riquezas, porque Jó tinha uma família maravilhosa, porque Jó tinha tudo. Então o diabo estava acusando: olha, o relacionamento dele contigo é promíscuo, é uma questão de favores, é uma questão de troca. Mas na realidade, não é? Quando ele diz assim, a única maneira de saber se Jó é fiel ou não é tocando nele. E Deus diz: vai e faz. Eu posso dizer somente uma coisa: misericórdia. É o que eu posso dizer aqui nesta situação que reflete a vida de muita gente hoje. Talvez, como eu disse, você não tenha perdido muita coisa com esta crise, mas alguma coisa você perdeu. Satanás estava dizendo que a adoração de Jó era uma adoração comprada, sabe, adorando em troca de prosperidade. Sabe o que é terrível? É que isso é uma realidade em nossos dias. Quando nós olhamos o cristianismo de hoje, milhares, para não falar em outras quantidades, de pessoas que se dizem cristãos, só estão adorando a Deus em troca de favores, só procuram a Deus em troca de prosperidades, acreditam que Deus é somente aquele que propõe prosperidade. E Deus mostrou para Jó e mostrou para todo aquele que crê nele, que adorar a Deus não depende de sermos prósperos ou não. E de repente, Deus permite que tudo aquilo que Ele tinha dado para Jó, toda a família, os filhos, 10 filhos, que todos os bens, os empregados, Deus disse: vamos tirar tudo, deixa a alma dele, vamos ver se ele vai ou não me adorar. E de repente, algo maravilhoso acaba acontecendo. Com esta acusação, Deus diz: eu creio neste homem que se chama Jó, eu creio nas pessoas que me adoram de fato e de verdade. Satanás comprou uma briga que ele não podia ganhar. Ele achou que podia ganhar, que Jó de fato amaldiçoaria Deus, que Jó de fato trairia Deus, que ele iria abandonar Deus por causa da tragédia. Mas Satanás estava errado, e Satanás perdeu esta batalha para aquele que é íntegro diante de Deus. E hoje, mais do que nunca, eu creio que o diabo vai perder a batalha se você estiver comprometido com Deus e for fiel a Deus. Se você se manter firme na presença de Deus, quem vai cair é o diabo, e toda a armadilha que ele tem levantado contra a sua vida vai desabar para a glória de Deus. Ele não tem poder quando o homem é achado íntegro perante Deus.
Satanás estava errado, porque certa vez na história, Deus chamou um homem chamado Abraão e disse: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, sacrifica ele a mim. E Abraão simplesmente prepara todas as coisas, carrega o seu filho, prepara o altar, prepara a lenha, deita o filho sobre o altar, estava pronto para entregar a oferta que Deus lhe tinha pedido. Isto é ser de Deus, isto é ser íntegro, isso é ter compromisso com Deus. E não somente Abraão, mas nós temos na história Moisés. Moisés, ele recusou ser chamado de filho de Faraó. Ele diz: não, eu prefiro estar com o povo de Deus. Sabe o que eu penso? Eu penso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: eu estou pronto para ser crucificado com Cristo, como diz Paulo no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 de homens que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, que andaram vestidos de peles de ovelha, desamparados, aflitos e maltratados. Então, a Bíblia está repleta de homens que foram fiéis, que eram íntegros, homens como Noé, homens maravilhosos que deram sua vida por aquilo que acreditavam. Em João capítulo 4, a Bíblia diz que o Pai procura adoradores. Adoradores. É necessário aqui então uma pergunta: qual é a essência da verdadeira adoração? Não é o serviço por uma recompensa, ou pelo temor de alguma retaliação. Não. Sabe, adoração verdadeira não é querer o céu porque o céu tem ouro, não é desejar o céu porque lá o mar é de cristal, porque existem pedras preciosas. Não, isso não é adorar. Adorar a Deus significa adorá-lo porque Ele é santo. Adorar significa reconhecer que Ele é digno. Adorar a Ele porque Ele é misericordioso. Adorar a Ele significa que eu desejo o céu porque Ele é a minha maior riqueza. Eu adoro a Deus porque Deus é a minha maior riqueza. Eu adoro a Deus porque Deus é o meu maior prazer. Isto sim é adorar a Deus. Como dizia o salmista no Salmo 84: o meu prazer é estar na casa de Deus, no tabernáculo do meu Deus. Isto sim é querer. O salmista dizia: eu quero, na verdade, é morar na casa de Deus. A verdade que a gente tem que dizer é: não foi Deus que destruiu o que Jó tinha, foi o diabo. Foi o diabo que mandou todas as coisas que mataram tudo que Jó tinha, inclusive os filhos. A permissão foi de Deus. Agora, Deus permitiu somente porque conhecia uma coisa em Jó, chamado resistência. Deus sabia quem era Jó. E isto para mim é mais importante. Deus sabendo quem era Jó e a resistência dele, a integridade dele, a verdade que ele tinha, Deus disse algo maravilhoso: ele vai passar por isso, mas eu vou estar com ele o tempo todo. Ele vai perder, mas ele vai ter a minha presença com ele, porque ele conhece o meu nome. E isto era importante. Sabe, a minha pergunta é: você também é resistente na fé quando chegam as provações?
você também mantém a sua fé inabalável nesses tempos de dificuldades, de falta de recursos, de falta de dinheiro, de falta de tantas coisas, de viver recluso? Será que você tem a mesma resistência de ser fiel quando as coisas vão mal? Será que nós não somos apenas daqueles que, enquanto o tempo está bom, eu sou um bom cristão, mas agora é a hora de sabermos quem é cristão ou não é cristão, porque chegou um tempo de adversidade? Será que você também é resiliente na fé? Você é resiliente depois de uma crise? Mas o que é ser resiliente? Resiliente é aquela capacidade de dar a volta por cima depois de uma situação difícil. Isto é ser resiliente. E Jó, ele tinha essa percepção: Deus me tirou tudo, mas ele ainda acreditava. Ele dizia lá no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isto é crer em Deus, isto é ser resiliente. É saber que Deus vai fazer alguma coisa acontecer depois da crise. Eu creio nisso, eu quero que você creia também. Creia que depois dessa situação, Deus vai fazer algo maravilhoso acontecer. Creia que Deus vai fazer algo maravilhoso chegar às nossas mãos, que a igreja será contemplada pelo poder de Deus. Nunca mais seremos os mesmos depois dessa experiência que estamos vivendo. Lá estava Jó sofrendo com a doença mais agressiva e mortal que um ser humano poderia ter. À medida que o tempo passava, o patriarca se perguntava: quando é que isto vai acabar? Quando é que esta crise vai acabar? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez você já perguntou na mesma coisa: quando é que esta pandemia vai acabar? Quando é que eu vou poder voltar a trabalhar, a poder ter a minha renda? Quando é que eu vou poder voltar para a igreja? Talvez você já esteja preocupado em quando que ela vai acabar. Bom, só que ela mal começou, entenda, e a gente já quer que ela termine. Então, eu trouxe um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde, junto com também o Instituto Oswaldo Cruz, para falar um pouquinho para você sobre o que é crise, sobre o que já aconteceu na história do mundo. A tifo matou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia, de 1918 a 1922, durou 4 anos, para matar 3 milhões de pessoas. A febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia, de 1960 a 1962, 2 anos inteiros de epidemia. O sarampo, 6 milhões de mortos por ano, até 1963, foram séculos. A malária, 3 milhões de mortos por ano desde 1980. A AIDS já soma 22 milhões de mortos no mundo desde 1981 e ainda não parou. E você pergunta: mas será que já vai acabar essa pandemia? A peste negra matou 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia, e foi do ano 1333 a 1351. Sabe o que mais? A cólera, centenas de milhares de mortos de 1817 a 1824. A tuberculose somou 1 bilhão de mortos de 1850 a 1950, um século. A varíola, 300 milhões de mortos de 1896 a 1980. E por último, a gripe espanhola, 20 milhões de mortos
de 1918 a 1919. E nós perguntamos: será que já vai acabar esta crise, esta pandemia? Não sabemos. Não sabemos. A maioria de todas essas situações não foi um golpe só. Às vezes vinha a cura, parava, daqui a pouco vinha uma segunda oleada e era terrível. Mas uma coisa é certa: não importe quanto dura ou quanto dure essa situação, importa que aquele que está em Deus está seguro, está escondido no esconderijo do Altíssimo, está protegido pelo Pai. Não importa quanto dure esse tempo, não vai faltar o pão, não vai faltar o que beber, o que vestir na sua mesa, porque o nosso Deus nos deu esta garantia. Bem, agora, a vida de Jó, doente. Muita gente pensa assim: Jó ficou doente uma semana, Jó ficou doente só um mês. Deixa eu lhe dizer uma coisa: 3 amigos de Jó foram visitar Jó. Mas sabe o que me chama a atenção? É que cada amigo de Jó morava em uma região diferente. Olha bem o que diz o capítulo 2, versículo 11 de Jó: que Jó tinha 3 amigos especiais. Elifaz morava na região de Temã. Zofar morava na região de Naamá. E depois, um outro amigo de Jó, que morava numa outra região, ainda mais longe, Bildade, na região de Suá. E depois, por último, ainda teve mais um, lá no final do capítulo, que se junta a essa turma, que foi Eliú. Então esses amigos moravam longe uns dos outros, a quilômetros, e não tinha transporte veloz naquela época. E eles souberam da luta de Jó, que Jó estava de cama doente, e eles se juntaram, se reuniram, e eles decidiram visitar Jó. E isso levou tempo, posso contar aí meses, para que essa visita fosse feita. E você imagina quanto tempo durou esse sofrimento de um homem que raspava as suas feridas com um caco de telha. Bom, a situação de Jó era tão terrível, tão terrível, tão terrível, que a sua mulher não aguentou ver o seu sofrimento. E o sofrimento de Jó era tanto que ela disse assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus, e morre. E você pergunta que essa mulher é louca. Jó disse: você fala como louca. A mulher não era louca. Mas eu quero que você entenda nesse finalzinho só uma coisa: qual a mãe, qual a esposa, vendo depois de ter perdido tudo, que dor terrível, que angústia tinha o seu coração, vendo o marido definhar, não desejava que ele morresse logo para acabar com o seu sofrimento? E quando ela disse isso, na verdade ela desejava que o sofrimento de Jó acabasse logo, que ele morresse logo, porque ela também não aguentava vê-lo sofrendo. Mas aquela mulher sabia de uma coisa: o meu marido é verdadeiro diante de Deus, o meu marido é íntegro diante de Deus. Então, nessas palavras finais eu te digo uma coisa simples: é que amaldiçoar, que a mulher de Jó disse para ele fazer, significa renunciar, abandonar, maldizer e acusar. Foi isso que ela disse para Jó fazer com Deus. Mas Deus sabia a razão e o motivo daquela dor que ela sentia. E a Bíblia diz que Jó, que Deus, melhor dizendo, nunca condenou a mulher de Jó pelo que ela falou. Não houve nenhuma oração de Jó pela esposa pelas palavras dela. Jó teve que orar pelos amigos, que foram advogados ali, tentaram advogar uma causa que não era verdadeira. Mas aquela luta de Jó, aquela luta da mulher de Jó, talvez o que aconteceu com ela foi: ela perdeu a estabilidade familiar, ela perdeu a estabilidade financeira,
ela perdeu a estabilidade mental, porque qualquer um perderia com tantas perdas, com tanta dor na sua alma. Mas naquele momento ela pensou em ficar revoltada. Ela se revolta contra Deus. E Jó diz assim: não faça isso, mulher. Ele nos abençoou, Ele tem o direito, Ele nos deu, Ele tomou. Bendito seja o nome dEle, Ele sabe o que faz, era tudo dEle mesmo. E quando Jó reconheceu que tudo era de Deus, Jó ganha mais uma vez o coração de Deus. Jó coloca Satanás no lugar dele, lá no inferno. Satanás perdeu a batalha, porque ele sabia que não podia vencer contra um homem que adorava a Deus de verdade, como Jó adorava. Então eu quero dizer uma coisa para você: Jó nunca entendeu a razão de toda aquela dor e sofrimento. Eu sei que você também passa por tempos difíceis. Recebemos notícias de que pessoas, familiares de nossos irmãos, morreram dessa doença. Mas eu te digo uma coisa: talvez você não entenda nada do que está acontecendo e a sua vida está virando de cabeça para baixo, mas eu quero que você creia. Eu quero que você hoje tenha o seu coração verdadeiro derramado na presença dEle. Deixa Deus fazer uma obra no teu coração. Deixa Deus te soerguer. Deixa Deus fazer a obra no tempo dEle. Eu sei que esse tempo vai passar. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido uma única coisa: que depois de toda tempestade vem uma bonança. Que depois de toda a luta, de todo problema, vem um bálsamo. E é por isso que o Salmo 30, versículo 5 diz que o choro dura uma noite. Eu não sei quantas noites você está chorando, mas se prepare, porque vai raiar a luz do dia, o sol vai brilhar e você vai voltar a ser abençoado para a glória de Deus. Eu quero nesse momento orar com você que sofre. Eu quero que você nunca, jamais blasfeme contra Deus, mas que você saiba que como Jó foi abençoado, porque ele resolveu crer naquele tempo de dificuldade, Deus restaurou a vida dele. Não importa o que você tenha perdido até aqui, mas se você ficar firme, Deus vai restaurar o que você perdeu. Deus vai dar de volta como Deus deu a Jó. Deus vai restaurar tudo na sua vida se você crer. Ora comigo em nome de Jesus. Pai Celeste, eu abençoo essas vidas, ó Deus, que estão atravessando lutas terríveis, portas fechadas, falta de emprego, ó Deus, sem recursos, sem mantimentos, tendo filhos para criar. São tantas as situações, são famílias em hospitais, são pessoas internadas que não sabem o que fazer, mas nós sabemos que podemos crer em um Deus que vai permitir que a tempestade passa. Uma hora, ó Deus, isto vai acalmar e a tua mão vai voltar a trabalhar e nos abençoar. Visita cada vida, Pai, cada família, visita cada casa, cada lar, proteja os teus filhos, ó Deus, e coloca a tua bênção, Pai, porque ela é necessária nesse momento. Eu oro em nome de Jesus, amém. Os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se lançaram, mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.